eterno e inexplicável. Deus sempre do Criador do Universo. Das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de quantidades temíveis, tudo descobre, tudo vem, abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça. Porque tua e toda glória, para todo sempre. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos. É apenas o princípio das dores que anuncia e presenciar no meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos, engodólogos, que se diz teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade. Fantasia e da mentira, né? Se Boa. voltam, é porque me reconheceram. São meus filhos, dignos de meu Pai, Senhor e Deus que é em mim. Reconheço o vosso direito de pensar e dizer o que quiserdes, desde que respeiteis o direito e deveres desconhecer isso. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber o que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil... Não, calma aí. Ele não escolheu ser Cristo. Olha, meu Deus, cara. Meu Deus do céu. Os ignorantes zombaram de mim, ainda que os marinhos condenaram Galileu, a terra continuou gravitando em torno do sol. O sol brilha, mesmo que todos duvidassem, ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificado. Não é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou ele Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Ele está citando palavras que estão na Bíblia. Quando os perseguirem e quando disserem falsamente contra vós, cadê a pregação vinda de Cristo mesmo? Será que essas mulheres são pagas por ele? Ele não pode. Ou alguém ajuda, será? Brilhe aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Porque isso é uma blasfêmia muito grande, cara. Não para não ser julgados, porque da mesma forma como que julgados, também vós sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busca e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, e que bate abrir-se-á. Tarde jamais são as dádivas celestes. Haverá animação na face da mãe terra, que tenham todos a minha paz. Que venham sejam bem-vindos. Kinri, obrigado pelo convite. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma. Eu queria saber um pouco da tua infância, onde você nasceu e quando você, não sei se é a palavra descobrir, ou quando você se deu conta, quando o senhor se deu conta que era não sei se é a encarnação, a reencarnação de Cristo. Quando foi isso? Bem, como deve saber, e todo o Brasil sabe, não parece um negócio maçom. Que diz que reencarnação é coisa de espírito. Não, reencarnação é renascimento físico. Não é coisa de espírito. A reencarnação existe há milhares de anos. Sempre existiu. Só que essa palavra é moderna. Entendeu? Já Sócrates foi assassinado oficialmente na Grécia quando ele pregava há mais de 2000 anos a pré-existência da alma. A reencarnação sempre existiu, deve deixar bem claro. Há 2000 anos me disseram, mas não está previsto que o Messias viria a Elias? Eu disse, se vós queres dar crédito, Elias João Batista era o Elias que veio e decolaram ele, conforme todo mundo pode ver na Bíblia. Então tem ele passagens na Bíblia, só que não existia esta palavra.
Desde os Meu primórdios, Deus. inclusive, desde a de Gênesis. Em Gênesis já está escrito que eu, o solo primogênito, não sou obrigado a crer, teria que voltar para minha mãe terra. E se está escrito que eu teria que voltar para a mãe terra, está escrito em Gênesis 3:19. Tu és pó, do pó te foste tomado, pó do nada. Então eu tenho que voltar para a mãe terra e depois... Não, ele quer se colocar como Cristo, mas ele não consegue nem citar os versículos da Bíblia. Já pensou? Nós estamos falando de Deus. Jesus Cristo é Deus, é filho de Deus. Que conhecimento mais curto para ser filho de Deus, digamos assim, né? Cara, meu Deus, cara. É um absurdo, cara. E do Abraão eu era, daí me apedrejaram, que eu também já tinha renascido ou reencarnado muitas vezes. Então, é uma questão de lógica e não deixar o fanatismo tomar conta que as pessoas geralmente estão fanatizadas, estão enganadas, acreditaram que eu fui... Estão enganados, né? Céu. Uma das maiores absurdos. Agora, a ciência prova, qualquer ser humano, qualquer ser raciocinante, por ir à ciência, perceber que lá a temperatura confina 270 graus Celsius negativos e não tem ar para respirar. Como pode alguém viver de cada doença? E além de que na Bíblia está escrito que as minhas vestes foram sorteadas entre os soldados romanos. Então eu teria ido nu para o céu. Eu vejo muitos desses impostores que se dizem pastores falarem que Jesus, porque Jesus vai voltar lá de cima, Jesus está lá em cima. Inclusive, quero deixar claro para quem quiser usar a Bíblia como parâmetro. Primeiro falso profeta da era cristã, falso profeta confesso, Paulo confessou publicamente, em Romanos 3, versículo 7, que ele disse: com as minhas mentiras eu enalteço a Deus, porque me julgais pecador. Justamente quando uma pessoa confessa que é mentiroso, só vai ele já começa o debate se defendendo. Então os que querem ser enganados, como é o caso dos evangélicos que seguem ele, porque querem ser enganados, porque querem ser enganados, têm que suar, trabalhar duro para dar um salário, no final do mês, 10% do salário como um vigarista desse. É tudo assim. Eu vou perguntar assim na minha infância. Sim. A minha pergunta é, se desde quando o senhor nasceu, se deu conta, Então, ou se foi com o tempo? Eu nasci, eu reencarnei, eu nasci num pequeno aldeio, chamado ainda, hoje em dia, eu chamo assim. Sim. Eu naquele ano eu nasci, fiquei 1 ano e 8 meses. Eu me levaram para Blumenau, onde eu fiquei com a família, morando na colina, no bairro do Bom Retiro. E lá nas caladas da rua, dos 4 anos em diante. Cara, eu não consigo nem continuar assistindo, cara. É muita bobeira. Se você lê a Bíblia, e você tem a clareza na Bíblia ali, você se apavora com o que esse homem está fazendo. E a Bíblia fala que ia aparecer muita gente falando que era Cristo, etc, etc, cara. Isso sim é fanatismo religioso, você colocar no lugar de Deus, né? Você como homem se colocar no lugar de Deus. Deus é Deus, e ó, Deus fazia milagre lá, e ele não ia voltar sem fazer milagre também. Ele não ia falar com falta de conhecimento. Você pega a Bíblia, o Novo Testamento, quando Jesus começa a falar, você se admira pelo o nível de conhecimento que Jesus Cristo fala. Esse senhor aí, ele não consegue nem citar os versículos da Bíblia. Ele não consegue falar alguma coisa sem estar... é tudo decoreba da Bíblia. Jesus... ele não foi lá e decorou, não falava só palavras que eram do Antigo Testamento, não. Ele trouxe uma visão diferente, ele não alterou nenhuma lei, mas ele trouxe uma visão mais ampla e muito sábia do mundo, assim, que cada vez que tu estuda uma palavra tem um monte de significado, é algo assim profundo mesmo. Aí pega um senhor desse falando tremenda bobagem, assim, coisa que se não tem as meninas ali para auxiliar ele não consegue terminar uma frase. Então não faz sentido e logicamente não é. Enfim. Que eu dormia, se abria, desapareciam, e eu via, chorava por ver seres humanos rastejando sobre seus próprios membros expostos.
intestino. Eu vi coisa Era uma visão, horrorosa. visão do inferno? Hein? Era uma visão do inferno? Sim, que é o que vai acontecer. Meu pai me dizia, naquele tempo eu não sabia quem era ele, mas ele não podia falar para ninguém. Hoje eu sei porque eu não podia falar para ninguém. Eu, até os 8 anos de idade, nesse lugar eu vi. Até os 8 anos de idade. Sempre essa visão. Sempre essa visão. Depois mudaram de... Mas não entendi ainda o que era. Apesar que era religião. Ah, É o fim do mundo. Isso, O fim do É mundo. inevitável. Não adianta alguém pensar que não, é inevitável. É que Vai acontecer. tem a ver com a explosão demográfica, que é uma coisa que salta aos olhos. Guerras, essas ventas. Pandemias. Sim, mas tudo que está previsto, que eu falei no início da minha prédica. Eu falei no início que os sinais me perguntaram, vai ser o sinal do volta. Quando eles falaram de guerra, rumores de guerra, vem contra a reinação, tempestade, terremoto, inundações, pestilências, é apenas o princípio das dores. Então vereis A gente está no princípio das dores. sim, então vereis o sinal do filho do homem. Então ainda essa lenga-lenga, sabe? Que um jogo político pode durar no máximo 10 anos. É inevitável, porque infelizmente a explosão demográfica, a fome, você não tem ideia, você nem deveria acompanhar bem a mídia, fazer análise. Agora, aqui no Brasil, uma estatística, eu vi ainda ontem na web, uma O que ele está dizendo ali é o que a gente já sabe. A gente está no princípio das dores, sim, é exatamente isso. Porque é bíblico, né? Deus já estava falando exatamente. Se pega o livro de Apocalipse, ele já estava meio que citando o que está acontecendo agora. Então, o que ele está falando ali é o básico do básico, né? Se você ler a Bíblia, tu já vai saber. Mas, sabe quando você sente que não é, cara, que não faz sentido, e outra olha seu olho aqui em cima, cara. Sabe, Jesus, eu sei lá, né? Por a gente ler o Novo Testamento ali, você entende que Jesus jamais ia ficar se mostrando, sentando tipo num altar, assim, querendo andar de peito estufado, porque Jesus andava no meio dos pobres, cara. Jesus era um cara que era um cara que veio para mostrar como a gente deve ser. E ele não ia vir dessa maneira que ia sentar no altar e ninguém ia poder encostar, se fosse Jesus, sabe? Muito pelo contrário, ele ia andar no meio da galera, ia estar salvando vida, ia estar curando pessoas, exatamente o que ele fez lá no Antigo, no Novo Testamento ali, quando ele veio, né? Mas aí que tá. A próxima vinda de Jesus, ela não vai vir assim. Jesus não vai vir numa forma tranquila. Ele vai vir quando chegar o fim dos tempos. Então, quando vê um senhor desse agindo dessa maneira, cara, infelizmente ele tá se condenando, não é a gente que tá condenando ele, porque, biblicamente falando, tá totalmente errado, mano. Totalmente errado, luxúria, se sentir mais que os outros, ninguém pode me encostar, eu não posso abraçar ninguém, tudo é espiritual, cara, isso. Jesus Cristo andava no meio da galera, curava cego, ia lá onde o cara tava maluquinho ali, fora da cabeça, ia lá, sarava o cara, tirava os demônios, expulsava, ele andava no meio do povo, ele tava lá para curar mesmo, para trazer uma cura, para mostrar que ele era filho de Deus, e não só isso, quando quiseram pegar ele, ele foi e ficou tranquilo, levaram, fizeram muita coisa, e aí não, o cara, olha, não dá para encostar, então não faz sentido, infelizmente tem muita gente que é fanático no nível assim de se colocar no lugar de Deus, isso é extremamente pesado. Para mim, não faz sentido e não tem que dar corda para um lunático desse. Essa é a verdade, não tem que dar corda. Porque isso é um pecado muito sério, né? Pecado muito sério, cara. Só que sempre vai ter pessoas, eu não sei se essas meninas que estão ali, se essa galera que participa dele, acredita mesmo nele ou são pago, né? Eu não sei como é que é. Mas deve ter pessoas que realmente acreditam que ele é. E aí que tá, cara. Aí que tá. Esse cara leva junto uma galera, né? Cai tudo no abismo, infelizmente.